Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 14, versículo 15 e 16. É um privilégio para mim, amados, estar podendo hoje fazer parte dessa igreja maravilhosa, igreja irresistível. É um privilégio estar diante de pessoas preciosas de Jesus. É um privilégio estar diante de líderes, profetas e profetisas nesta noite. É um privilégio muito grande hoje poder transmitir a palavra de Deus. E estou muito contente também, um privilégio que Deus me deu, é que eu vou ter uma filha. Eu estou gestando, eu e minha esposa, Eloá, 7 meses, né, Grau? Glória a Deus por isso. Então, minha esposa está ali, linda, maravilhosa. Minha filha que está na barriga dela, a semente do Senhor, profetiza de Deus. Amém, irmãos? Êxodo 14, 15, 16 diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está me clamando? Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amém? Pode fechar sua Bíblia. O tema de hoje é a parte divina e a parte humana na transformação das pessoas. Todos nós sabemos que é preciso nós fazermos nossa parte, não é verdade? Muitos pensam que aquele ditado, faz a tua parte que eu te ajudarei. Quantos conhecem esse ditado? Muitos pensam que é bíblico, e não é bíblico. É uma filosofia, é um conceito humano, é um pensamento filosófico. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Então, é um princípio que nós temos que pegar. Isso aí, tudo exige uma parte humana. Tudo na vida exige algo de mim. Não só milagres, que nós vamos falar hoje, nessa noite. Não só libertação, salvação. Tudo depende de você. Tudo depende de mim. Se eu quero que algo aconteça na minha vida, eu tenho que agir. Não é verdade? Eu tenho que fazer a minha parte. Eu conheci alguns irmãos na época que eu me converti, há uns 10 anos atrás, mais ou menos. E eles criam piamente que Deus ia derramar algo do céu. Literalmente. Deus pode fazer isso. Só que eles iam além do pensamento humano. Eles pensavam assim: eu não vou trabalhar, Deus vai me sustentar. E eu naquele meio, junto com eles também, pensando assim: Deus vai me dar um carro. Eu já até escrevi a carta para ele. Eu quero um G5 amarelo. O cara falou para mim: um G5 amarelo, e vai ser assim, assim. Eu pensei comigo, né? Falei: cara, se você não trabalhar e suar duro para você comprar esse carro, você vai ficar pedindo. Deus pode fazer a parte dele? Pode. Deus pode te dar um carro? Pode. Só que isso é raro acontecer. Eu estou aqui pregando, vamos supor que eu vivo da obra, eu dependo da obra, igual o pastor. Vamos ir a um cara que tem o cascalho, tem a grana. Pastor, senti no coração de dar um carro para o Senhor, está aqui a chave, está lá fora. Deus pode fazer isso ou não pode, irmãos? Pode. Só que ele não vai sair dando carro para todo mundo aí na rua. Não é assim. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás. Deus já fez a parte dele de criar tudo neste planeta. Em Mateus 5,45, na parte B, Deus ele deu sol para os justos e para os injustos, e a chuva também. Por que que muitas vezes os ímpios prosperam? Por que que os espíritas têm dinheiro?
Por que os macumbeiros têm dinheiro? Por que as seitas, esses caras, a maior das partes deles aí, não tem as coisas espirituais, mas muitos têm recursos, porque Deus também já deu o sol para eles, Deus deu também a chuva também para eles. Acontece que eles estão fazendo a parte deles, eles trabalham, eles estudam, eles se formam, não é verdade? Só não tem as coisas espirituais, e muitas vezes a gente até acha por aí pessoas que são muito mais religiosas do que nós que estamos nas igrejas, não é verdade? Então, tudo necessita de eu fazer algo, eu tenho que correr atrás. Te digo mais, Deus já fez a parte dele quando criou todas as coisas. Em Gênesis 1:26 está escrito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele dominará sobre as coisas, sobre as aves, sobre tudo. Tudo. Irmãos, você não foi feito para ser cauda, você foi feito para ser cabeça, amém? Você foi feito para comandar, dominar. Todas as coisas estão sob o seu domínio, porque Deus já deu essa ordem para nós. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele dominará sobre os peixes, sobre as aves, sobre os gados, sobre a terra. Amados, você não pode ficar do jeito que está. Você tem que sobressair a vida que você leva, a vida que nós levamos, porque Deus já fez. Tudo está sob o nosso controle. Deus nos direcionou para tal. Não podemos viver sofrendo, angustiado, com doenças, ou com pormenores, ou com lutas. Devemos sobressair essa circunstância. Não devemos aceitar. O ser humano é inteligente, o ser humano é determinado, habilidoso. Temos um preço a pagar, mas nós somos a imagem de Deus. Temos o controle, porque Deus nos deu o domínio. E eu anotei aqui uma frase: nós nunca deveríamos estar felizes em viver um nível de exigência inferior àquele em que Deus tornou possível que nós vivêssemos. Nós devemos lutar para ser o melhor que podemos ser e alcançar os níveis mais altos que pudermos atingir. Fazer menos é ser servo infiel da vida que nos foi concedido. É forte. Nós nascemos para reinar. Nós nascemos para adquirir aquilo que Deus já nos deu. E exigir menos do que isso é fazer-nos ser servos infiéis, porque Deus tem o melhor para nós. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Não devemos contentar com o pouco, devemos partir para cima. Devemos buscar as coisas que Deus já nos outorgou, já nos delegou. Em João 3,35, o Pai entregou tudo ao Filho. Por que muitas vezes nós não reinamos com força, com autoridade, com graça? Por que muitas vezes não tomamos posse das coisas? Porque não fazemos nossa parte. Existe uma parte física e a parte espiritual. Deus já fez a parte dele, que foi criar o céu, criar a terra, criar os peixes. Nós só temos que dominar, gente. Nós só temos que tomar posse. Já foi entregue. Precisamos crer. Jesus, quando foi evangelizar, os discípulos falaram assim: Senhor, o que precisamos fazer então?
O que precisamos fazer para realizar a tua obra? O Senhor disse: só crê. É forte, gente. É que muitas vezes a nossa visão, nosso foco é muito pequeno e não consegue entender o tamanho do poder e da glória que nós temos em nós e carregamos em nós. Para tanto, você precisa fazer a sua parte. Exemplo: se eu quero arrumar um trabalho, eu tenho que entregar os currículos, não é verdade? Eu quero um emprego, eu tenho que fazer um papel e sair entregando por aí. A minha parte é entregar os currículos. A parte de Deus é abrir as portas, não é verdade? É lei. Se fosse colocar aqui como lei de semeadura, seria eu plantar e colher, né? Nós temos que plantar, nós temos que semear. Para nós colhermos, nós temos que plantar, temos que semear. Se eu estudar, se eu me formar, Deus vai facilitar o campo mercadológico aí fora, não é verdade? Porque Deus também não é injusto, gente. Tem pessoas aí fora que estuda, dá o sangue, trabalha, faz curso, não é verdade? Forma, e vai fazer um concurso comigo, que não estudei, não preparei, não me capacitei ali para fazer o concurso. Quem que vai passar no concurso? Aquele que estudou, aquele que fez por onde. Deus também não é injusto. Deus deu sol para eles também. Eles estão fazendo a parte deles. Nós precisamos fazer a nossa parte, estudar, capacitar, e Deus vai facilitar para nós. E se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que levar o fogo. Antigamente, no Antigo Testamento, para que o fogo descesse, eu tinha que acender o sacrifício, eu tinha que levar a lenha para que Deus consumisse o fogo. Eu tenho que buscar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar Deus desesperadamente. Será que nós estamos fazendo isso? Quantos momentos de oração, devocional estamos fazendo? Será que é necessário? Será que é o tempo precioso? É o tempo exato? É 5 minutinhos? É meia horinha? Por que muitas vezes nós ficamos vazios, secos, sem a presença do Senhor? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19, Deus fala assim: Paulo, não apagueis o Espírito Santo que habita em vós. Não apagueis. Se eu sair fora da brasa, eu vou apagar. E se não é para apagar, porque eu tenho que estar aceso. Nós temos que estar aceso, junto na brasa, pegando fogo. Então temos que fazer nossa parte, temos que buscar, temos que orar. E se eu quero casar? As irmãs, né, aqui não tem isso, é mais lá fora. As irmãs, elas querem um príncipe, elas querem um cara que vai chegar no cavalo branco aí fora, né? E o cara bonitão, não vai casar nunca, porque não existe príncipe encantado, existe homem de Deus, existe homens compromissados com o Senhor. Se você ficar esperando aí no cavalo branco, vai só vir só o cavalo, vai passar na rua aí, tem um monte cavalo branco, mas o príncipe meu já está aqui. O príncipe é Jesus. Esse é o príncipe dos príncipes, rei dos reis. O que elas têm que fazer aqui não tem isso, viu, irmãos? É mais lá fora. As irmãs abrir o olho, de repente está do lado, né? Buscar em Deus, né? E o homem? O homem quer mulher bonita, quer pegar, só que não tem uma casa, não tem um emprego, não se preparou, né? A vontade é até boa, a vontade, só que tem que estudar, tem que ter o tempo dele, tem que se capacitar, né?
Então, nós temos que fazer nossa parte, gente. Temos que fazer a nossa parte. Nossa parte é imprescindível para que Deus faça a parte dele. Quero colocar aqui alguns exemplos de ação. Em 2 Crônicas 7,14, está escrito assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então dos céus eu o ouvirei e sararei a sua terra. Só assim Deus vai ouvir as suas orações e as suas preces. Se você se humilhar, se você orar, se você se converter, se você buscar a face dele. Caso contrário, Deus não vai te ouvir. Não que ele é ruim, ele deseja, ele quer. Só que você não fazer a sua parte, Deus não vai fazer a dele. O que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Deus só faz coisas poderosas. Deus só faz coisas milagrosas. O que você pode fazer, Deus não vai fazer. Está ao seu alcance, você pode fazer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então. Esse então é um paralelo, é uma condição. Só aí então eu posso te ouvir, meu filho. Não que eu não te ame, eu te quero, eu te adoro, eu te amo demais, dei o meu filho para você. Só que precisamos tratar o orgulho, precisamos tratar o pecado. Isaías 59, Deus diz que ele não está surdo, que não possa te ouvir, nem as suas mãos encolhida, que possa te ajudar, mas os vossos pecados fazem separação. Precisamos tratar o pecado como pecado, precisamos tratar o orgulho como orgulho. Temos que nos humilhar, buscar a face do Senhor. Muitas pessoas querem ser exaltadas, mas não querem fazer a parte dele, que é humilhar. Não é verdade? Muitos querem ser exaltados, mas não querem descer, não querem se humilhar, só quer pegar a glória, só quer pegar a honra, mas não sabe se humilhar, não sabe buscar, não sabe descer, não sabe ser humilde. Deus falou muito comigo isso. Então precisamos fazer a nossa parte. Outra parte, exemplo de ação, 2 Crônicas 7:1. Salomão, acabando de orar, desceu fogo do céu. Muitos querem ser usados por Deus poderosamente, igual o pastor Peterson, igual a outros pastores, igual a outros irmãos que têm vida com Deus, não é verdade? É bonito ver alguém curar outro, pela graça e pela misericórdia do Senhor, pelo Espírito Santo, mas não tem vida com Deus, não ora, não jejua, não busca, não vai aos montes, não vai evangelizar. Nós temos que fazer nossa parte. Essa é a nossa parte. Nossa parte é fazer isso. Aí vai cair fogo do céu. É o que diz Salomão, 2 Crônicas 7:1. Acabando de orar, fogo caiu do céu. Eu estou buscando isso. Eu quero mais. Mas para isso eu tenho que me dedicar mais. Eu tenho que caminhar mais. Tenho que buscar mais. Outro exemplo de ação, nós poderíamos ficar citando um monte de exemplo de ação aqui, de vários exemplos, de vários homens. Mas para tanto Gênesis 12, 1, 2 e 3, Deus fala para Abraão: sai da tua tenda, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mandar. Então far-te-ei, engrandecerei o teu nome, farei de tu uma bênção. Essa é a parte de Deus. A parte de Abraão foi sair da tenda, sair do meio da família, da parentela, e ir para o deserto. Para onde? Não sei, nem ele sabia. Vai. Se nós queremos ser usados por Deus, se nós queremos ser ousados em Deus, se nós queremos ser cheios em Deus, temos que fazer a nossa parte. Temos que sair da tenda. Quantos estão entendendo? Diga amém.
Glória a Deus. Sai da tenda da tua parentela e vá para a terra onde Deus te mandar. Deus tem coisas poderosas para você, meu amado, mas você tem que sair da tenda, tem que sair do comodismo. Não dá para ficar entre quatro paredes e querer mais de Deus. Não existe. Temos que ser igual a Abraão. Queremos mais de Deus, mas temos que buscar, temos que descer, temos que buscar a glória do Senhor, e vai cair fogo do céu. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo, queremos mais do Senhor, Pai, mas precisamos aprender muito em Deus. Deus falou muito comigo. Eu preciso buscar muito do Senhor, para que a glória, para que o fogo enche essa casa, enche a minha vida, salve minha família. Eu preciso buscar e crer que Deus já fez. Você não é cauda, você é cabeça. Creia nisso. Você foi feito para dominar, você foi feito para reinar. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Somente tome posse. Não fique abatido, não fique triste, não fique exausto. Renove no Senhor. E foi isso que Deus disse a Abraão: por que clamas a mim? Diga a esse povo que marchem. Vai ficar clamando, ficar reclamando, não dá. Marche, o faraó está vindo atrás aí. Esse era o exemplo do faraó. O mar vermelho, extenso pra caramba. O povo do Egito atrás. Duas perseguições. Eles tinham que caminhar, correr do faraó e atravessar o mar. O povo sai do Egito. Só que é difícil arrancar o Egito do povo, não é verdade? O povo sai do pecado, mas é difícil arrancar o pecado, o Egito, do meio do nosso coração. E foi isso que Deus falou para Moisés: estenda a sua mão, não fica reclamando não. Bata no mar e as águas vão se abrir. O que você tem na mão aí? Um cajado. O que você tem na mão aí? Jesus. Estenda a sua mão para o problema, estenda a sua mão para a doença, para as dificuldades. Não murmure, somente creia que Deus vai abrir o mar para você. Aleluia. Mas para isso acontecer é preciso uma participação sua nesse processo. Foi necessário Moisés estender o cajado, a parte humana, levantar e bater o cajado na água, a parte humana. A parte de Deus é abrir o mar. Vamos falar um pouco sobre salvação, gente. A parte divina na salvação, todos nós sabemos que foi Jesus ter vindo e ser sacrificado na cruz. Jesus veio, deixou a sua glória, deixou o seu manto e veio na terra para ser humilhado por nós, pelo povo dele. A parte divina foi Deus ter sacrificado o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tenha a vida eterna. A parte do homem é crer. O discípulo falou: o que precisamos fazer para realizar a obra do Senhor? Nada. Crer somente. Deus já fez a parte dele, sacrificar o seu filho unigênito. Nossa parte é somente aceitar o Senhor como Salvador. Nossa parte é só aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas almas. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. A nossa parte é só crer. E esse crer implica em caminharmos segundo as suas obras. A parte de Deus na salvação foi derramar o sangue de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça. Efésios 2, 8 e 9. Você não é salvo, nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. Eu não vou chegar diante de Deus lá no céu e falar: Edinaldo, por que você vai entrar? Senhor, eu dei esmola, eu dei ajuda aos pobres, eu fiz muitas obras, eu dei muita coisa para o Senhor, para os pobres,
isso, aquilo. Isso não vai funcionar quando você estiver diante de Deus, porque isso seria vanglória, e você não é salvo pelas obras. Efésios 2:8, a palavra do Senhor. Nós somos salvos pela graça do Senhor. Glória a Deus por isso, pela misericórdia de Deus, amados. É pela fé. Dinaldo, o que eu preciso então para ser salvo? Eu preciso crer no Senhor, somente acreditar que Ele já morreu por mim. Se não fosse assim, o ladrão da cruz, no último instante de vida, 2 ladrões, eu não sei se era da esquerda ou se era da direita, falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres na glória. Ele não precisou descer da cruz para ser batizado. Ele não precisou descer da cruz para ter um tempo com Deus. Não. Jesus falou para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso, meu filho. Hoje mesmo, agora mesmo. Então, precisamos crer, tomar posse, porque Deus não deseja a morte de ninguém, antes que todos se arrependem. Então, nossa parte é somente crer, somente acreditar que Ele já fez, está feito, está consumado. A parte de Deus foi essa: sacrificar o teu único filho. Quantos compreendem? Digam amém. Glória a Deus por isso. Então, a nossa parte na santificação, a parte divina é Romanos 3:24. Vocês já foram justificados. Eu não me declaro justo, mas em Deus eu sou justo. Eu sou justo. A parte de Deus foi justificar-nos com o teu sangue. 1 Coríntios 6:11. Vocês já foram lavados, santificados e justificados. Deus enviou Jesus à terra para morrer no nosso lugar. Ele já fez isso por nós, já nos lavou, já nos santificou. Quando Jesus ia lavar os pés dos discípulos, Pedro falou: Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés, de maneira nenhuma. Jesus falou para ele: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo do reino. Senhor, então lava meu corpo inteiro. Aí Jesus falou: aquele que já foi lavado o corpo inteiro não precisa tomar banho, somente os pés. O que isso quer dizer, amados? Nós já fomos lavados, nós já fomos remidos, nós já fomos santificados em Deus. Eu por mim não sou nada, eu por mim mesmo não posso fazer nada, mas em Deus já fui lavado, já fui remido no sangue de Jesus. O sangue de Jesus já me lavou. Quando fala que tem que lavar os pés, é porque a parte que mais suja é os pés, não é? A gente anda na lama, a gente anda de chinelo, pega poeira. Essa forma de lavagem, de lavar os pés, é os pecados, é as coisas pequenas que nós praticamos, e devemos lavar sempre os pés, é a parte que mais suja, mas nosso corpo já foi lavado por Jesus, inteiramente. Você é um privilegiado, nós somos privilegiados por ter sido lavado pelo Senhor Jesus Cristo. A nossa parte é manter os pés limpos, é cortar a unha certinha, limpar o pé, lixar o pé, né? Deixar bem limpinho. Nossa parte é isso, é manter limpo, porque já foi lavado. Nossa parte é crer, nossa parte é orar, nossa parte é isso, gente. Não é muita coisa, é que nós cansamos muitas vezes de fazer nossa parte, de esperar nossa parte. Nós só queremos esperar em Deus, só queremos que Ele faça a parte dele, não é verdade? Nós só queremos que Deus faça a parte dele. Caminhando aqui, que o tempo já está indo, a parte de Deus e a nossa parte na cura e na libertação. A parte de Deus na cura é fazer o milagre. A parte de Deus na libertação
é fazer o milagre. Nós só precisamos buscar a Deus. É implícito a busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração, e serei achado de vós. Amados, nós já recebemos a cura. Jesus já levou sobre ele as nossas enfermidades, os nossos pecados. Acontece que o trabalho do Senhor em nossas vidas é gradativo e não sabemos como proceder. Temos que esperar, mas já foi feito. Temos somente que crer que a cura já foi outorgada. E a libertação em João 8,32, está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acontece que muitas vezes nós não conhecemos a verdade, e a verdade é Jesus. Precisamos conhecer a verdade, precisamos conhecer, nos relacionar com Jesus, precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é buscar o Senhor, crer, dar ouvido, receber a palavra, estar junto com os irmãos, crescer na graça, crescer no conhecimento, estar junto uns aos outros, profetizar, orar, curar e crer, amados, que Deus vai fazer e já fez por nós. Elias, ele era um homem igualzinho a nós, igualzinho a mim, igualzinho a vocês. Ele orou para a chuva parar, a chuva parou. Tiago orou para a cura e ele curou. O pastor Pedro ora aqui, na verdade, e a cura acontece. Por que muitas vezes nós não conseguimos obter esse resultado? Porque a nossa fé ainda é pequena. Mas ainda que a nossa fé seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda, Deus, Ele faz através dessa pequena fé. Então, tenha fé. Caminhando para o final, a parte divina no processo do crescimento da igreja. O propósito de Deus é que a igreja cresça e amadureça, sendo edificada para a glória dele. Mas para isso acontecer de forma prática, deve haver a participação divina e humana. Vejamos como isso acontece. A parte divina foi Jesus ter morrido para salvar a humanidade. Acrescentar é a parte divina, multiplicar, transformar e dar os dons, equipar. Essa é a parte de Deus para você e para mim. Deus já equipou, já deu o seu Filho, deu o Espírito que habita em você, para fazer a parte sua. A parte de Deus sempre é mais fácil. A nossa parte é um pouco mais difícil. Exige um pouco de nós. Então, eu fiquei muito alegre ontem, que a nossa célula ontem estava maravilhosa, estava uma bênção ontem. Alguns visitantes, o Pedro estava lá, a Mônica, e tínhamos mais ou menos umas 29 pessoas. Maravilha demais, gente. Contando com visitante, é claro. Mas como nós não contamos crianças, né, como no hall de adultos, tinha mais ou menos 19 adultos e 8 crianças. Para a glória do Senhor, meus amados, para a honra e glória dele. Estava uma delícia a célula ontem, estava gostoso, estava bom demais. Nós estávamos tratando sobre a reunião, sobre a multiplicação, a possível multiplicação. Aí a Vanusa fez uma pergunta, né? Por que nós não ficamos aqui cheio, está tão gostoso, né? Vamos crescer mais. Falei, seria bom, mas a visão não é essa. A visão é multiplicar, expandir o reino de Deus. Nós não fomos chamados para ficar trancados na igreja, em 4 paredes, sentado na cadeira e no banco. Eu estou aqui perante líderes que vão expandir o reino, que vão, é a eclésia do Senhor, é os chamados para fora, para fazer diferença. E lá na célula, muitos líderes, muitas profetas, profetisas do Senhor que vão sair dali. A irmã Mônica é uma guerreira do Senhor, que faz diferença lá em nosso meio.
Então aqui tem mulheres e homens de Deus que vão fazer a diferença neste mundo, neste planeta, nesta terra. Quantos creem? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Precisamos crer. Mas essa é a nossa parte, amados. Precisamos fazer a nossa parte. E precisamos multiplicar realmente. Precisamos expandir o céu. Precisamos multiplicar, encher. Porque foi mandado, enchei a terra, multiplicai a terra, multiplicai, enchei, encha, e multipliquem-se. Aleluia por isso, glória a Deus por isso. Mas Deus já te deu a capacitação, meus amados. Eu quero compartilhar aqui em 2 Coríntios 3, 5. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Você e eu já temos essa facilitação, já temos esse poder, já temos essa graça e esse conhecimento. Sabe por quê? Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia! A nossa capacidade vem de Deus. A célula está multiplicando, não é por causa de mim, eu não sou nada, não somos nada. A nossa obra, o nosso poder vem de Deus. É Deus que faz todas as coisas. É Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Tudo está debaixo do controle de Deus. É o que Paulo está falando. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, não. Mas a nossa capacidade vem do céu. Vem do Espírito Santo que está dentro de você. Aleluia. A nossa parte é o que? É ir. É ouvir a voz de Deus. Muitas vezes estamos ouvindo muitas vozes aí fora. Estamos ouvindo muitas vozes que não é de Deus. Estamos ouvindo voz de pessoas. Estamos ouvindo voz da mídia. Estamos ouvindo voz de fulano, de ciclano, das coisas do reino material, e não buscamos o reino espiritual, que é primordial para nossas vidas. Buscai primeiramente o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você focar no reino natural, você vai ficar no natural, irmão, infelizmente, e as coisas vão avançando gradativamente, e você vai ficando para trás. Porque Deus quer? Não, porque as coisas são assim. Nós temos que caminhar, temos que avançar. Nós já fomos capacitados para isso. Nós já temos o Espírito Santo. Nossa parte é obedecer. Nossa parte é crer. Nossa parte é ouvir a voz de Deus. Nossa parte é pregar o Evangelho. Quantos aqui têm pregado o Evangelho do Senhor? Quantos aqui têm levado a palavra do Senhor no seu trabalho, na sua escola, no seu vizinho? É certo que nós aqui estamos numa visão celular, estamos expandindo o reino através das casas, nas casas. Mas e na vida secular que você tem? Nós não temos vida secular, ou melhor, aonde você vive, o seu convívio é como? Tem pregado o Evangelho lá? Tem levado o Evangelho lá? Nossa parte é essa. E para finalizar, em Romanos 10, 13, 15, a nossa parte é essa, meus amados. A nossa parte é Romanos 10, ou melhor, 13, 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nunca ouviu? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. É um privilégio, meu amado, pregar a palavra de Deus. É por isso que eu me sinto alegre aqui, pregando a palavra do Senhor, não só aqui, mas nas casas, lá no meu trabalho, aonde eu passo, eu tento. Mas como vão ouvir se não há quem pregue?
Como ouvirão se não ouvir a Cristo? Como conhecerão se não forem enviados? Graças a Deus que nosso trabalho da visão de células, todo mundo aqui trabalha, gente. Todo mundo aqui tem a oportunidade de levar o evangelho, não é verdade? Antigamente, em outro trabalho de departamento, nós não tínhamos essa oportunidade. Eu talvez não estaria aqui tendo o privilégio de ministrar a palavra do Senhor. Era o pastor, era o presbítero, era o diácono e era uma hierarquia clerical. Nós, leigos, conhecedores da palavra, conhecedores do Senhor, não podíamos ter esse privilégio, porque era centralizado. Quando Moisés, caminhando pelo deserto e liderando aproximadamente 1.500.000 ou 2 milhões de pessoas, ele estava se matando e matando também os seus, porque era muita gente para ele comandar. Aí aparece um profeta, um sacerdote, o sogro de Moisés. Moisés, você vai se matar e vai matar também esses. Levanta líderes de 1.000, de 100, de 50 e de 10 e divide as responsabilidades. Aí nasce a liderança, a divisão. Moisés não ficou só para ele, compartilhou as bênçãos. É por isso que hoje essa visão é maravilhosa. Essa visão, todo mundo trabalha, todo mundo evangeliza, todo mundo tem a sua parte, todo mundo tem a oportunidade de pregar, de liderar, não é verdade? Todo mundo trabalha, todo mundo tem o privilégio. Então, meus amados, a nossa parte é somente buscar ao Senhor, somente entregar o coração ao Senhor, somente abrir o coração, é ter disposição. Quinta-feira eu estou fazendo uma casa de paz, quarta lá no Parque Cuiabá, e na quinta eu também estou fazendo uma casa de paz lá perto de casa, e eu confesso aos irmãos que eu estava cansado, mais cansado. Falei, Cléo, eu não vou, já é 8 horas e vamos chegar lá atrasado, até em casa tomar banho. Isso na quinta. Tinha feito uma na quarta, fora outros movimentos que a gente tem aqui nas células e tal. E eu de uniforme, sujo, fedendo tinta, fedendo azedo. Falei, agora, Cléo, eu não vou, eu vou para casa. Não, você vai, você tem um compromisso. Aí que entra a mulher de Deus, né? Então vamos, amor. Aí batemos lá na casa da irmã. Estava ela e seus filhos. Pensa numa célula gostosa, uma reunião gostosa, abençoada, poderosa. Os filhos dela não iam na célula. E ontem estava lá os dois, mais ela e os seus filhos. Porque a célula, a igreja, a casa de paz foi uma bênção, foi poderosa. Eu mesmo cansado, a minha carne não quer fazer. O bem que eu quero fazer eu não faço. É o que Paulo fala em Romanos 7. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. A minha carne não quer fazer o que o Espírito quer fazer. A minha carne quer dormir, quer comer, assistir televisão. Mas se eu fosse fazer a vontade da minha carne naquele dia, aquelas 2 vidas não estariam na célula ontem lá, que foi deliciosa e gostosa. Amados, o seu espírito, ele milita contra a carne. Não deixa a carne sobressair. Não deixa a sua carne dominar o seu espírito. Alimente o seu espírito. Jejue, ore, busque para que Deus derrame fogo na sua vida, para que você incendeie também as pessoas. Amém? Então fique de pé, vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado, Senhor Deus. O tempo já se foi, mas, amados, existe sempre a sua parte, existe sempre um propósito. Deus tem o melhor para você.